Bom dia com alegria. Eu cumprimento você que está aí deste lado me ouvindo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, eu essa semana trago para vocês uma palavra que está em 1 Reis, uma passagem que está em 1 Reis 17, do 2 ao 3, e depois continua ali em 1 Reis 18:1. É uma junção desses dois versículos, desses 3 versículos, que diz assim: Veio a ele a palavra do Senhor, a Elias dizendo: Esconde-te. E depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Apresenta-te. 1 Reis 17, do 2 ao 3, e depois 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Aqui nessa passagem de 1 Reis 17 e 18, a gente vê que Deus está anunciando, através do profeta Elias, que viria uma grande peste. Deus estava anunciando que viriam tempos terríveis. Coisas terríveis iriam acontecer no mundo, iriam assolar a terra. Era a seca que causaria fome, era a morte de animais, morte de pessoas. Claro que isso geraria um colapso financeiro nunca visto na história até aquele momento. E então, neste período em que está tudo literalmente pegando fogo, né? Como se costuma dizer, onde estava o mundo desabando, Deus vira para Elias, que era o profeta, e diz para ele se esconder. Deus diz: esconde-te. Deus diz para ele se isolar por um tempo, para que ele pudesse se proteger daquela peste que estava acabando com o mundo. Então, Elias encontra um lugar de refúgio, dentro de uma caverna, e onde ele é sustentado por Deus, e ele tem água, ele tem comida. E ali naquela caverna a praga não consegue alcançar Elias. E depois de muito tempo, a seca acaba, a peste termina. E então Deus ordena a Elias que ele retorne ao seu posto. A Bíblia diz que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vai e apresenta-te. E então Elias se levanta, Elias obedece mais uma vez, e Elias vai até o rei Acabe, continuar e fazer aquilo que Deus tinha mandado ele nesta terra para fazer. E eu me apanhei essa semana pensando sobre este isolamento de Elias. E eu fiquei pensando sobre o quanto Deus ter separado Elias, ter escondido Elias, foi cura para a alma de Elias. Porque enquanto a praga assolava o mundo, enquanto acontecia tantas coisas ruins no mundo lá fora, Deus pegou Elias, meteu dentro de uma caverna, e Deus trabalhou seu coração. Enquanto o mundo era assolado, Deus trabalhava o caráter de Elias. E Elias estava ali naquela caverna, contemplando a fragilidade, contemplando o quão vulnerável ele era, contemplando o quão impotente era a sua humanidade naquele momento em que o mundo estava sendo avassalado.
Mas Deus estava transformando o seu caráter. Através dessa situação, dentro daquela caverna, perdida em tristeza, sem saber o que acontecia lá fora, sem entender o que estava acontecendo, Elias estava conhecendo e entendendo que quem ordena e quem faz cessar a praga é Deus. Então eu quero dizer para você nesta manhã que quem ordena e quem faz cessar as lutas da sua vida é Deus. E se Deus ainda não disse para que a luta cessasse, talvez Deus ainda não terminou de trabalhar o seu caráter. Talvez a obra que o Senhor quer fazer na sua vida, para depois te dizer apresenta-te novamente, talvez a obra ainda não esteja concluída. Talvez você ainda não tenha entendido que é Deus quem está no controle de tudo. Talvez você ainda não tenha entendido o que é o tempo de Deus. Elias naquela caverna, enquanto chorava, enquanto agonizava, enquanto desejava a morte, Elias estava sendo santificado como metal que passa pelo fogo. Quantas vezes nós nos sentimos assim na nossa vida? Quantas vezes? E nós não entendemos que o Senhor está apenas nos ensinando ou nos relembrando, porque a nossa humanidade tem memória curta. Às vezes o Senhor só está nos relembrando do quanto somos dependentes dEle, do quão seguro é, do quão mais seguro é ser dependente dEle. E então conta aqui que a palavra diz que até que chegou um dia em que a peste parou no mundo. Então voltou a chover e a terra foi voltando ao normal e foi voltando a produzir. E então Deus disse a Elias: apresenta-te. E então Deus disse a Elias: apresenta-te. Só que então o Elias que saiu daquela caverna não era o mesmo Elias que entrou. Elias estava preparado. Elias estava mais maduro, mais sensível. Elias estava totalmente quebrantado. A fé de Elias foi, eu diria, dilatada de uma forma exponencial. A mente de Elias estava iluminada e as escamas dos seus olhos haviam sido retiradas. Elias estava pronto. Elias estava pronto para continuar a sua jornada, para continuar a fazer, debaixo da dependência de Deus, aquilo que Deus o criou para fazer nessa terra. E então, da mesma forma que aconteceu com Elias, talvez esse seja um tempo de refúgio para você que está me ouvindo. Talvez seja agora o tempo de você se esconder, de você se esconder numa caverna, se esconder debaixo das asas de Deus, se deixar tratar, se deixar quebrantar e deixar Deus tratar dos problemas lá fora. Talvez se Elias não tivesse entrado para dentro da caverna, Elias ia tentar com as suas próprias forças fazer algo que não ia resultar, porque ele não tinha esse poder contra aquilo que estava acontecendo sobre a terra. Por isso, muitas vezes, a sabedoria mora na prudência, como a palavra nos ensina, no silêncio. Porque há situações que não dá para a gente enfrentar fisicamente. Nós temos que nos esconder no secreto de Deus, nos deixar tratar, nos deixar quebrantar. Há situações, irmãos, que a gente só consegue
a gente só consegue passar por elas, entregando a Deus, deixando que Ele trate daquilo que não nos compete tratar, daquilo que ainda não estamos preparados para fazer a nossa parte naquilo que tem que ser feito. As situações que a gente enfrenta espiritualmente. E nós temos que entender que o nosso isolamento, que o nosso silêncio não é sinal de fraqueza, não é sinal de medo, é sinal de dependência. Muitas vezes, quando Deus nos pede para nos esconder, ou quando Deus nos esconde, quando Deus nos separa por um tempo de isolamento, Deus só quer terminar a obra das nossas vidas. Outras vezes Deus só quer te proteger. Muitas vezes, enquanto o terror se espalha lá fora, enquanto, trazendo para os dias de hoje, a gente vê o mundo assistindo a passagem, né, dos 4 cavaleiros lá de Apocalipse. A igreja escondida por Deus. A igreja que sou eu e que é você. Está por um tempo sendo aperfeiçoada, sendo tratada, sendo talhada pelas mãos do divino artesão. Para que quando ele disser, apresenta-te, nós estejamos prontos. Irmãos, eu não estou aqui hoje para trazer uma palavra do medo, para trazer uma palavra que te vá deprimir, mas a verdade é que nós estamos caminhando para a última hora. Não sou eu que estou falando, a gente olha aí para fora e a gente vê que o mundo está um caos e está claro que o homem, que as grandes inteligências artificiais e humanas do mundo, eles não têm a resposta. A gente vê a humanidade confusa, batendo com a cabeça, correndo de um lado para o outro, atrás de dinheiro, atrás de status, sem encontrar soluções que preencham aquele buraco gigante que as pessoas hoje carregam no coração. Quantas vezes eu paro, sento no banco e fico só olhando as pessoas passarem. E é engraçado que eu tenho esse hábito desde pequena. Muitas vezes eu ia com a minha irmã para o centro de Londrina, me sentava no calçadão lá num banco e ficava olhando as pessoas passarem. Só que a diferença é que quando eu era pequena, eu ficava olhando para as pessoas ou olhando para as roupas que elas estavam vestindo, porque eu gostava de ver, ou ficava tentando imaginar qual era a vida que aquela pessoa tinha. Hoje eu olho para as pessoas e espiritualmente eu vejo, através das roupas, eu vejo corações completamente esburacados. Eu vejo crateras gigantes, do tamanho da presença de Deus. Eu vejo pessoas com crateras gigantes do tamanho da presença de Deus. E as pessoas tentam preencher este buraco, este vazio, essa cratera com coisas, quando a única coisa que preenche é a presença. Mas eu quero também te dizer nesta manhã que nós não ficaremos escondidos por muito tempo. Porque vai chegar uma hora em que estaremos prontos e o Senhor vai dizer: apresenta-te.
E então nós estaremos talhados, trabalhados, amadurecidos, treinados por este longo período de sofrimento, com os nossos dons do Espírito Santo aperfeiçoados, e a nossa fé vai estar mais afiada. E então, uma vez purificados pelo intenso fogo de cada provação que nós passamos, então nós estaremos prontos para a batalha. E nessa hora o mundo ouvirá a voz de Deus através da sua boca, da minha boca, através da boca de toda a igreja de Cristo. A nossa boca será como a trombeta de Deus ressoando sobre as nações, proclamando com ousadia e segurança o retorno do nosso glorioso Deus. E ao mesmo tempo saberão, todos saberão, que a única solução para aquela cratera que existe no coração, para aquele vazio que nunca é preenchido, para aquela fome que nunca é saciada, para todo o mal que cai sobre o homem, é o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que eu quero terminar essa palavra de hoje te dizendo: se Deus pediu para você se esconder, se Deus te escondeu, não se assuste, não temas. Deus só está te preparando. Mas não tarda muito, chegará a hora de se mostrar. Chegará a hora em que o Senhor te chamará pelo nome, assim como fez com Elias. E Ele vai dizer: levanta-te, apresenta-te. Já está quase chegando a hora de se mostrar. Mas até que Deus mande, até que Deus ordene, até que Deus fale, permaneça escondido. Permaneça escondido na caverna, debaixo das asas de Deus, no silêncio do seu quarto, se santificando, se deixando tratar. Se Deus te escondeu enquanto o mundo lá fora está em guerra, a sua batalha é no joelho. É porque neste momento a batalha é de Deus lá fora. Ainda não é a altura de você se apresentar. Você não está pronto. Talvez se Ele te deixasse lá fora, você morreria com os demais. Deus está te preparando. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor falou ao meu coração essa semana. Foi uma palavra em resposta à oração, foi uma resposta às perguntas e aos questionamentos que eu tenho colocado ao Senhor. E, como eu sempre digo, essas palavras que eu divido com vocês, este estudo, é algo que eu busco na minha intimidade com Deus, em primeiro lugar para a minha própria vida. E como eu já aprendi há muito tempo que o alimento que Deus nos dá nunca é só para nós, que nós temos que dividir. É por isso que eu divido com você. Às vezes o alimento não sabe tão bem ao nosso paladar, mas é o nutriente que o nosso corpo precisa, é o nutriente que a nossa alma precisa. Talvez essa não tenha sido a palavra mais doce de todas as palavras que eu já tenho trazido a cada domingo. Mas é uma palavra de ânimo, é uma palavra de esperança. Pelo menos assim foi para mim. E eu espero que, dentre tantas pessoas que ouvem essa palavra semanal, eu acredito que pelo menos mais uma, duas ou três também se alimentarão. Também estão a precisar, da mesma forma que eu estive, estão a precisar deste alimento para iniciar a semana. Amém? Eu fico por aqui hoje. Um beijinho muito, muito grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo domingo. Se Deus quiser, e a gente sabe que Ele sempre quer. Amém.